Existe uma emoção que aparece muito na gestação, no parto e principalmente no pós-parto, mas quase ninguém ensina o que fazer com ela. E essa emoção é o medo. Em meus atendimentos, eu escuto muitos relatos de mulheres que dizem: eu sinto muito medo, medo de como será, medo do parto, medo da amamentação, e muitas vezes o que elas mais escutam como resposta é que isso é normal. Como se essa normalidade fosse aquietar os seus corações. E na verdade, está longe de ser isso. Mas o que elas querem mesmo é saber o porquê esse medo aparece, o que ele significa e quando é que ele merece uma atenção. Então hoje eu quero conversar com você sobre o medo de uma forma mais profunda. Se alguém te perguntasse, você saberia falar o que é o medo? O que é a função dele no nosso corpo ou na nossa mente? E ainda, por que ele aparece com tanta intensidade na gestação, no parto e no puerpério? Se você está grávida ou se já passou pelo pós-parto, talvez você reconheça alguns desses pensamentos. Medo de que algo aconteça com o bebê, medo de não dar conta, medo de algo dar errado. Muitas mulheres vivem isso sozinhas, porque falar sobre o medo ainda é visto como uma fraqueza. Mas na psicologia, nós sabemos que toda emoção tem uma função. E o medo não é um problema. O medo é uma mensagem. O medo, para a psicologia, é uma das emoções mais fundamentais que nós temos. Do ponto de vista biológico, ele é um sistema de proteção, isso mesmo, de proteção. Quando o cérebro percebe uma ameaça ao nosso redor, esse corpo nosso, ele é ativado e com isso vem um conjunto de respostas para nos preparar para sobreviver. Por isso que a gente fica em estado de alerta. Essa resposta envolve estruturas do nosso cérebro que detectam perigo e ativa o nosso sistema nervoso. Então, o nosso corpo, ele entra em um estado de alerta. Com isso, temos um aumento de frequência cardíaca, uma tensão muscular para poder fugir, respiração mais rápida, uma atenção focada no risco. Esse mecanismo existe porque, ao longo da evolução, o medo foi essencial para manter a vida, para manter a nossa sobrevivência. Sem o medo, nós nos colocamos em risco o tempo todo. Mas o medo, ele não é apenas biológico, ele também tem uma função psíquica. Winnicott fala que a maternidade envolve um estado emocional muito particular que ele chamou de preocupação materna primária. É um estado em que a mulher se torna profundamente sensível ao bebê e às suas necessidades. Essa sensibilidade é necessária para poder cuidar dele de uma maneira adequada, mas ela também deixa a mulher mais vulnerável emocionalmente. Toda grande transição da vida desperta medo, seja um casamento, uma mudança de cidade, uma mudança de carreira, mas a maternidade é uma das transições mais profundas que existem, porque não muda apenas a rotina, muda a identidade da mulher. Você deixa de ser apenas filha, passa a ser mãe, o seu corpo muda, a sua relação com o tempo muda e também com o futuro. Então, o medo muitas vezes aparece como uma forma da mente tentar se reorganizar diante de tantas transformações. O medo que aparece na gestação e no pós-parto, ele não nasce apenas do momento, ele também carrega uma história. Então, a forma como cada mulher vive o medo tem uma relação com a história da própria infância, as experiências de cuidados que ela recebeu, as relações familiares, experiências de anteriores, de perda ou de trauma. Na psicologia, nós entendemos que muitas emoções atuais são influenciadas por experiências que ficaram registradas no nosso inconsciente. Por exemplo, uma mulher que viveu situações de abandono pode sentir medo intenso de não ser suficiente para o bebê. Ou ainda uma mulher que viveu uma situação médica difícil, que passou por vários tratamentos, pode também sentir medo intenso na hora do parto.
Esses medos não são irracionais, eles têm raízes emocionais profundas e precisam muitas vezes serem tratadas. Quando também existem experiências traumáticas na história de vida, o medo pode se intensificar. O trauma deixa marcas no sistema nervoso e também na memória emocional. Então, diante de uma nova situação, como o parto, por exemplo, ou o nascimento de um bebê, essas memórias podem ser ativadas. A mente também utiliza de mecanismos inconscientes para lidar com essas emoções. Temos aí a evitação, o controle excessivo, a hipervigilância, a antecipação constante de perigo mesmo que não haja nada, e esses mecanismos são tentativas de proteger a pessoa, mas às vezes acabam aumentando ainda mais a ansiedade. E existe um outro ponto também que pode influenciar no medo da gestação, no parto, no pós-parto, é que o medo da maternidade não é apenas individual, ele também é cultural. Muitas mulheres carregam histórias que ouviram, então são relatos de partos traumáticos, histórias de sofrimento, histórias de violência obstétrica, narrativas de que o parto é algo terrível, e essas histórias vão sendo transmitidas de geração após geração. E mesmo quando nós não vivemos isso diretamente, essas narrativas podem se instalar dentro de nós como expectativa de perigo. Então, muitas mulheres chegam ao parto não apenas com seus próprios medos, mas também com medos herdados culturalmente. E aí é importante se fazer essa investigação de quais são os seus medos e quais medos você carrega de outras mulheres. Durante o trabalho de parto, o estado emocional da mulher influencia diretamente o corpo. Quando o medo é muito intenso, o organismo ativa hormônios de estresse, como a adrenalina. E essa ativação pode interferir em processos fisiológicos importantes do parto. Então, o corpo precisa de um estado de segurança para liberar a ocitocina, que é o hormônio que ajuda nas contrações e no progresso do parto. Por isso, ambientes seguros, um apoio emocional, preparação psicológica faz tanta diferença neste momento do parto. E aí eu quero te falar de um ponto muito importante, que o medo, ele não é um inimigo. O medo pode ser um guia. Ele pode te mostrar aonde você precisa de mais apoio, onde você precisa de mais informação e onde você precisa de cuidado emocional. Quando o medo ele é escutado, ele pode se transformar em preparo. E até onde esse medo pode ser normal? Sentir medo na gestação, no parto e no pós-parto é absolutamente humano. Mas alguns sinais mostram que esse medo merece atenção mais cuidadosa. Como, por exemplo, se você percebe um medo constante que não diminui, uma dificuldade de dormir por causa de preocupações, pensamentos repetitivos de que algo pode dar errado, ou até mesmo a sensação de ameaça, dificuldade de confiar em si mesma, nesse caso, o medo deixa de ser apenas uma emoção e passa a ser um sofrimento. O que pode vir te ajudar diante dessa situação é a psicoterapia. É você compreender a origem desse medo, elaborar essas experiências passadas, fortalecer os recursos emocionais e construir mais segurança interna e, principalmente, ajudar a mulher a atravessar essa fase sem se sentir sozinha ou tentando acreditar que tudo isso é normal. A maternidade, ela é uma travessia profunda e toda travessia envolve o medo. Mas o medo não significa incapacidade, significa que algo importante está acontecendo dentro de você. Quando esse medo ele é compreendido, acolhido e elaborado, ele pode se transformar em força. Se esse tema fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com outras mulheres que também estão vivendo essa fase. E se você quiser aprofundar mais sobre conhecimento de gestação, parto e puerpério, se inscreva aqui no canal. Eu sou Gisele Carmona, psicóloga, e esse é um espaço para compreender as transformações emocionais da maternidade.